Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre as bases, sobre a nomenclatura das bases. Então, a nomenclatura das bases, gente, é até mais tranquilo do que a nomenclatura dos ácidos, tá? A diferença é que aqui a gente vai ter que saber os NOXs. Quando você vai dar nome para base, você vai ter que dividir essas bases. As bases que possuem os metais com NOX fixo e as bases que possuem os metais com NOX variável, tá? O que é um metal com NOX fixo? É um metal que só pode ter um NOX. Então, um exemplo, o sódio. O sódio, ele só pode ter carga mais um, então ele possui um NOX fixo. Já o ferro, dependendo do composto, ele pode ser mais 2 ou mais 3, então ele tem um NOX variável. Então, as bases que apresentam metais com NOX fixo, nós vamos dar nomenclatura de uma forma. E as bases que possuem os metais com NOX variável, nós vamos dar a nomenclatura de outra forma, tá? Primeiro eu vou falar dessas bases que possuem os metais com NOX fixo. Nós vamos colocar o nome hidróxido, D, e vamos colocar o nome do elemento, tranquilo, né? Vamos para os exemplos. Então, se eu tenho NaOH, sódio tem NOX fixo, certo? Então, eu vou colocar hidróxido, D, e o nome do elemento, que é o sódio. Agora, se for ao contrário, ele me dá o nome da base e pedir a fórmula. Então, se ele coloca hidróxido de alumínio. Então, lembrem do que eu falei, a gente tem que saber os NOXs para conseguir montar essas fórmulas, tá? Então, alumínio, Al. Depois eu coloco OH. O NOX do alumínio é fixo, mais 3. Sempre a carga do metal vai ser a quantidade de hidroxila, não pode esquecer disso, tá? Então, a carga do metal que forma a base vai ser a quantidade de hidroxila. Por que isso, gente? A hidroxila tem carga menos 1. Essa soma tem que dar 0. Então, olha lá, menos 1 vezes 3, menos 3 com mais 3, 0. Tá bom? Então, você coloca o elemento OH, vê a carga do elemento, coloca aqui em cima, você sabe que é a quantidade de hidroxila. Na hora, se o problema pede a fórmula dessa base, você não precisa colocar os NOXs não, tá? Você precisa saber esse NOX para indicar a quantidade de hidroxila. Mas na hora de você apresentar a fórmula, não tem necessidade de colocar as cargas. Beleza? Quando tem NOX variável, você vai colocar hidróxido, o nome do elemento, aí você vai colocar ICO ou oso no final. ICO, se nessa base o elemento, se ele tenha o maior NOX, tá? E oso quando ele tem o menor NOX. Vamos para os exemplos, que sempre fica mais claro. Se eu tenho FeOH2 e FeOH3, eu falei para vocês que o ferro ele pode ser mais 2 ou mais 3. Nesse primeiro caso, se eu tenho duas hidroxilas, isso significa que a carga do ferro é mais 2. Se o ferro pode ser mais 2 ou mais 3, nesse exemplo, o ferro está com seu menor NOX. Se tem um menor NOX, eu vou colocar hidróxido, o nome do elemento, que no caso é o ferro, com oso no final, tá? Então, hidróxido ferroso, tá? Porque ele tem o seu menor NOX. Já no FeOH3, a carga do ferro é mais 3, sendo então o maior NOX possível para o ferro. Então, eu vou colocar hidróxido, o nome do elemento, com o ICO no final. Férrico, não é ferrico não, hein? Pelo amor de Deus. Mas no começo a gente sempre fala os nomes, a gente acaba falando errado, né? Mas com a prática vocês vão pegando. Agora, se ele dá um nome, ó, hidróxido auroso, hidróxido
áurico, ele dá um nome e pede a fórmula. O ouro pode ser +1 ou +3. No auroso, terminou com oso. Vou botar o AU e o OH. Se acabou com o oso, o ouro, nesse caso, ele está com o seu menor NOx. No caso, é +1. Se é +1, só vai ter uma hidroxila. Não precisa utilizar os parênteses aqui. Já no hidróxido áurico, o ouro apresenta o seu maior NOx, +3. Aqui eu tenho que colocar, se o ouro tem NOx +3, ele vai ter 3 hidroxilas, sendo por isso AuOH3.